Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade hoje no quadro da obesidade após a cirurgia bariátrica, após o procedimento de bypass gástrico em Y de Roux, onde uma parte do estômago é desviada para a metade da parte medial do intestino jejuno. Então quero dar prosseguimento nessa série de vídeos que explicam mecanismos, explicam consequências e os efeitos da cirurgia no que se refere às adaptações morfológicas, funcionais e sobre o peso, né, que é um grande objetivo da cirurgia. Bom, um aspecto importante que o bypass gástrico em Y de Roux é mais relevante no que se refere à diminuição a incidência de novos casos a incidência de diabetes, ok? Na redução do IMC, né, comparado com outro tipo de cirurgia, que é o gastrectomia vertical, né, o sleeve gastrectomy, ou a terapia medicamentosa intensa, isso em 5 anos pós-cirurgia, né? Num estudo prospectivo, uma análise prospectiva, ou seja, eles fizeram a cirurgia e acompanharam esses pacientes durante 5 anos. Então eles tiveram esse resultado esplêndido, que a cirurgia de bypass gástrico em Y de Roux, que é mais feita no Brasil, uma das mais feitas no mundo, ok? É efetiva na redução do peso, na redução do IMC e efetiva na redução da glicemia, né? No que se refere ao menor conteúdo de hemoglobina glicada. Bom, mas você fala em 5 anos, né? E se fosse 10? E se fosse 7? Bom, em 7 anos após a cirurgia, eles verificaram que 28% desses pacientes permaneceram na redução do peso, ok? Teve uma leve tendência ali de 3,9 no ano 3, ok? Após a cirurgia, mas essa tendência de reganho de peso diminuiu até o 7º ano, ok? E no que se refere à quilagem, a peso propriamente dito, a perda de peso de 38 quilos em média, de uma análise de 1.700 e tantos pacientes, né, permaneceu depois de 7 anos após a cirurgia bariátrica. Uma perda considerável, se nós analisarmos que a perda abrupta, a perda máxima, em torno de 50, 55, manteve 38, uma perda significativa, né? Nas maneiras de tratamento com atividade física e dieta, provavelmente não se conseguiria esse efeito significativo, principalmente no que se refere à perda predominantemente de gordura corporal, excesso de peso, e aí o perfil inflamatório, né, autoestima, né, o estigma social, um fator que eu quero chamar a atenção aqui nesse vídeo, também é melhorado com a cirurgia. Bom, já que eu toquei nesse assunto, o estigma social, né, o preconceito, a discriminação referente a indivíduos obesos melhora com a cirurgia, ok? Então as pessoas se sentem melhor, se sentem mais vivas, se sentem que estão sendo vistas, né? As pessoas estão se preocupando, estão sendo atendidas, né? No ambiente comercial, por exemplo. Isso faz elas se sentirem humanas, faz sentir elas vivas, né? Eu vou colocar os estudos aqui embaixo na descrição. E uma coisa muito interessante que melhorou a taxa de emprego, ou seja, além de diminuir a taxa de absenteísmo, ou seja, a falta ao trabalho, ainda melhorou a taxa de contratação dessas pessoas, né, que se submeteram à cirurgia, né, na forma de tratamento da obesidade, cirurgia de tratamento da obesidade, né. Aí foram vários procedimentos analisados, uma delas é o bypass gástrico em Y de Roux. Como eu falei, como é mais feita no mundo e mais feita no Brasil, ela teve maior número de pacientes envolvidas nesse estudo. Inclusive no Brasil, em 2019, o último dado da cirurgia brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica teve um aumento de 73% no que se refere de 2011, né, para o primeiro dado que tem até o 2019, o dado que tem, tá? Dado do domínio público, coloca aí Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, né, aumentos na taxa de cirurgias, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção, grande parte dessas cirurgias vem do serviço público, vem do Agarram,
vem do hospital universitário na época, né, que fazia a cirurgia, né, e essas cirurgias sai do meu bolso, sai do seu. O que eu quero chamar a atenção, o que esse gráfico está fazendo aqui? Que mesmo a atividade física, mesmo o tratamento dietético não reduzindo o peso de forma significativa, por exemplo, num estudo prospectivo de 7 anos, como reduziu em média de 38 quilos, 28% do peso corporal permaneceu, né? Mesmo não reduzindo isso tudo, a atividade física, o exercício físico, o tratamento dietético é capaz de beneficiar, melhorar vários parâmetros no que se refere à saúde, que não necessariamente diminui esse peso absoluto, mas melhora os índices de saúde. Por exemplo, como a quantidade de vitaminas, por exemplo, quanto a função contrátil do músculo, por exemplo, como a melhora no aparelho respiratório, na aptidão, no condicionamento físico. As pessoas obesas, as pessoas que têm esse hábito de sedentarismo, a hipocinética instalada no ambiente, né? Inclusive o fator ambiental é das causas da obesidade. A obesidade é uma doença, que fique bem claro. Obesidade explicada por fator genético, por fator comportamental, por fator ambiental, ok? Então, psicológico, etc. Ambiental, por exemplo, se eu te colocar num ambiente em que nenhuma pessoa se exercita, provavelmente você não vai se exercitar, né? Um estudo feito em 2008, publicado na JAMA Brasil, o risco da pessoa se tornar obesa é 171% aumentado quando tem amigo próximo obeso. Ou seja, a rede de influência social aumenta de forma maléfica para os hábitos ruins. Por exemplo, como sedentarismo, alimentação ruim, por exemplo, de gordura saturada, fast food, né, tabagismo, etc. Bom, então essas são as vias energéticas, né, que são privilegiadas, são otimizadas, são recrutadas no treinamento com a atividade física, com o exercício físico, ok? E essas vias energéticas, a energia de longo prazo, energia de curto prazo e energia de forma imediata, todas elas estão presentes em todo o organismo, em todo o sistema energético de todas as pessoas, mas em diferentes proporções. Por exemplo, o sistema imediato aqui em porcentagem de energia saindo da 100%, indo até 30 segundos, isso em atletas, né? Pessoas altamente treinadas. Porém, indivíduos inativos, indivíduos ativos recreativamente, essa duração, né, desse sistema energético é reduzido. O que eu quero dizer com isso? Com diferentes fontes de energia, né, ativam diferentes tipos de fibras musculares e promovem diferentes resultados, diferentes adaptações ao treinamento. Vale ressaltar que a adaptação é proporcional ao estímulo. Ou seja, é bem provável que essa fonte imediata, por exemplo, se começar um tiroteio, por exemplo, se precisar pular tiver um buraco no chão, a pessoa veio e precisar pular imediatamente, o carro vinha, ela tem que atravessar a rua correndo, o ônibus passou, ela tem que acelerar o passo, né? Ela tem que agachar rapidamente. Então, situações imediatas, situações de movimentos rápidos, situações de energia pronta, aceleradas, movimentos potentes, essa fonte de energia é solicitada, né? E como o indivíduo é sedentário, como o indivíduo é obeso, como o indivíduo está sofrendo um estresse, ok? Essa via é prejudicada, né? E por que eu estou falando isso? Porque o treinamento resistido é utilizado como uma manobra eficaz para melhorar essa via energética, por exemplo, ok? Mas aí você fala, e como que nós treinaremos o indivíduo obeso? Né? Existem escalas de monitoramento, tá aí o efeito, tá aí o principal indicador, o principal parâmetro de avaliação, de acompanhamento, de monitoramento, de intervenção do educador físico, né? Um posicionamento da Sociedade Brasileira Médica de Cirurgia Bariátrica, né? O Conselho Médico de Medicina fez um posicionamento falando que o educador físico, a educação física, o treinador está presente na equipe multidisciplinar, né? E essa é uma escala de esforço para o treinamento resistido que deve ser utilizado. Nós utilizamos isso com indivíduos bariátricos na musculação, né? E eu vou colocar o indicador aqui desse estudo também, acompanha lá para ver o que nós fizemos. Bom,
Então, essa escala, que vai do extremamente fácil para o extremamente difícil, representa um parâmetro externo do que está acontecendo no ambiente interno. Sabe-se que o indivíduo obeso, o indivíduo sedentário, que está sofrendo um estresse ambiental, genético, comportamental, psicológico, etc., né, são as causas da obesidade, são as causas que levaram o indivíduo a fazer a cirurgia, ok? Ele tem uma intolerância ao exercício, ele tem maior tolerância à fadiga, menor resistência à fadiga, demora maior tempo para produzir força máxima, ok? Então todos esses fatores contribuem para a evasão do indivíduo ao exercício. Então se nós, os educadores físicos, não utilizarmos parâmetros como essa, o exercício treinamento resistido, como essa, para o treinamento aeróbio, caminhada, por exemplo, que vai do muito fácil para o exaustivo, nós não controlarmos isso com o intuito de colocar uma finalidade, colocar um objetivo, né? Organizando o treinamento dessa pessoa, deixando de qualquer jeito, é bem provável que em algum momento ele se sinta desconfortável, sinta dor muscular de início tardio, e mesmo que esses métodos, essa forma agressiva do exercício possa ser utilizado em outro momento, tem que ser utilizado no momento que esse indivíduo já está instalado na atividade física para não ter risco de evasão, ou seja, volta aos efeitos maléficos da obesidade. Então todos esses fatores de controle, de monitoramento, né, facilita a esse exercício, né, a esse recrutamento constante, né, essa atividade frequente das vias metabólicas. Então, como eu falei, essa via imediata, formada aqui pela cor azul, né, fosfocreatina, ok? Então, nós trabalhamos com uma demanda de ATP, ok? Adenosina trifosfato. Esse ATP é quebrado e vira ADP, ou seja, eram três fosfatos, né? Quebrou e virou difosfato, são 2, ok? Então juntou com creatina, né, por meio da creatina quinase, ok? E formou ATP de novo. Então essa ressíntese de ATP, essa formação de ATP novamente, né, de forma imediata, quanto melhor esse maquinário, quanto mais rápido for esse maquinário metabólico ao ponto de retardar a fadiga, mais treinado esse indivíduo é, né? E essa via energética faz isso daqui, ó, 100% de energia. Se o indivíduo tem uma demanda de carregar um carro, de carregar um armário, de colocar um botijão de gás, da esposa desmaiar e ele pegar a esposa de uma vez, né? De forma rápida, de forma acelerada, de forma veloz, com essa demanda de energia, né, fazendo esse maquinário metabólico funcionando, ele vai conseguir, né? Então temos aí um fator de competência. Ele, além dele ser precursor das próprias ações, das próprias decisões, do que ele enxerga que tem que ser feito, que é a autonomia, ele é competente, ele consegue fazer e consegue fazer bem. Sendo assim, ele consegue maior relacionamento, ele consegue conviver com pessoas melhores, não sofrendo o efeito da discriminação, do estigma social. Esses 3 fatores, essas necessidades universais que nós procuramos na atividade física, no exercício físico, é composta por uma teoria chamada de autodeterminação. Ok? E com certeza serve para motivar, né, para inserir, né, e estar frequente no indivíduo obeso, no indivíduo pós-bariátrico. Eu vou colocar os estudos aqui para você acompanhar a linha de raciocínio. Inserir esses indivíduos no exercício, na atividade física, diminuindo os índices de depressão, diminuindo os índices de suicídio, diminuindo o uso excessivo de álcool, o uso excessivo de drogas ilícitas, né? Na verdade, então, eles tinham uma obsessão à ideia exagerada na mente sobre determinada coisa. Então essa maneira exagerada se manifestava no comportamento, que é a compulsão, né? Transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, como comida, por exemplo, como não exercício, por exemplo, como medo de determinados lugares, de sair na rua, de sofrer um assalto, etc. Tá? E eu não estou julgando aqui, eu tô falando sobre a obesidade, eu não estou falando sobre o indivíduo obeso, que fique bem claro.
mas todos esses fatores contribuem para o indivíduo, além de estar inativo, além de estar reduzindo o gasto energético, ok? Aumentando o consumo, né? Estamos vivendo uma época inédita de aumento da disponibilidade de alimentos gostosos, palatáveis, né? Alimentos baratos, né? Alimentos de baixo valor nutricional e de baixo custo. Então, ou seja, a gente come, não sacia à vontade, come de novo, né? E a cirurgia bariátrica, né, contribui para o aumento do hormônio, dos hormônios que saciam, né, da saciedade, ok? Da saciedade e diminuem o efeito da fome, né? Similar ao efeito dos medicamentos, mas não tem efeito colateral, não age no sistema nervoso, né? Na verdade, a atividade física, o exercício físico, utiliza o sistema nervoso para promover essas adaptações, por exemplo, como essa que eu escrevi aqui, mas não tem efeito colateral, né? Mas se nós não controlarmos por algum parâmetro, seja ele qual for, eu estou colocando 2 aqui para vocês, a gente pode atirar no próprio pé, né? A gente pode, com o intuito de motivar, com o intuito de alegrar, né? A gente pode fazer esse indivíduo, né, sair do exercício. Então, uma outra via, aqui está de vermelho, né, de curto prazo, vias anaeróbias, onde o oxigênio não é suficiente, onde tem a produção de força, né, mas tem um efeito limitado. Olha só, aqui eu coloquei numa zona aqui de 1,5 minutos, né, lembrando que o indivíduo treinado, o indivíduo que funciona muito bem. Nesse momento eu quero separar um indivíduo atleta de um indivíduo bem treinado. São completamente diferentes. Um indivíduo atleta, ele só perde para um atleta. Um indivíduo bem treinado, né, ele pode tanto perder para outros indivíduos bem treinados, como também para um atleta. São coisas completamente distintas, ok? Mas, quanto melhor essa produção de força, quanto mais tempo ele durar, maior a resistência muscular, né? Quanto maior a potência muscular, no que se refere à energia imediata, melhora a capacidade funcional, melhora a vitalidade, maior a autonomia, maior a ser precursor das suas próprias ações e assim manter, né, continuar fazendo as escolhas, continuar independente, o que é o mais magnífico de tudo. E esse aumento da força está associado com diminuição da mortalidade, ok? Mesmo que diminuição da mortalidade. Sabe-se que depois de 7 anos de cirurgia, muitas poucas pessoas morreram, ok? Muitas poucas pessoas. O índice de mortalidade por conta da cirurgia é muito, muito baixo, ok? E principalmente um fator que eu quero chamar a atenção. Poucas pessoas, na verdade menos que 1%, tiveram que fazer outro tipo de cirurgia por conta de uma cirurgia mal feita, de um erro médico, por conta dos riscos propriamente da cirurgia bariátrica em bypass gástrico em Y de Roux. Então esse tipo é seguro, é eficaz no tratamento da redução do peso, mas precisa fazer alguma coisa no efeito pós-cirúrgico, ok? Na redução da fome, no aumento da força, na continuidade da contração muscular, aumentando a contratilidade. Então, os mecanismos do cálcio, né, saindo do retículo, da bolsa, né, do armazenamento, do local de armazenamento de cálcio, né, indo para a célula muscular, indo para o músculo por meio de um canal, de uma invaginação. Chega lá, libera o cálcio. Quanto mais eles forem capazes, a célula muscular for capaz de pegar esse cálcio, transformar em força muscular, quanto maior tempo isso durar, de uma forma energética, maior vai ser a produção de força, maior vai ser a autonomia, maior vai ser a independência, menor vai ser o índice de depressão, o índice de suicídio, o índice de transferência de hábitos que ele tinha para outras vertentes, ok? Então tudo isso deve ser, a atividade deve estar inserido nesse ambiente, não que seja determinante para resolver tudo, mas auxilia junto com o tratamento psicológico, junto com o tratamento nutricional, junto com o tratamento das visitas médicas que não podem ser abandonadas. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, melhora até o relacionamento conjugal de pessoas. Tanto no aspecto de alertar os homens das mulheres que fizeram a cirurgia, né, para
mudança de hábito, mudança deles mesmos, já que a esposa mudou. Quando das mulheres que querem permanecer com o esposo bem, com o esposo saudável, com o esposo com bem-estar, diferente de como estava, né? A partir do ponto que a obesidade é uma doença, ok? E não se refere apenas ao fator estético, né? Sabe-se que a obesidade está associada com fator inflamatório, com diminuição dos hormônios, por exemplo, com os hormônios tiroidianos, né? Que contribuem para o menor gasto energético, contribuem para a hipocinética, contribuem para a sensação de mal-estar. Então todos esses fatores devem ser inseridos, devem ser explicados, deve ser expandida a informação para facilitar o combate, para expandirmos o exercício físico, para combater a obesidade, combater a depressão, combater os efeitos do envelhecimento. Sabe-se que essa função muscular, então o músculo está sendo utilizado para um prognóstico, a qualidade muscular está sendo utilizada para prognóstico de indivíduos jovens sofrendo os efeitos do envelhecimento, assim como os indivíduos idosos estão sofrendo os efeitos do envelhecimento. Quais efeitos são esses, professor Gustavo? Perda de massa muscular, perda de força muscular e perda de função. E qual que é a função do músculo? É produzir força, é produzir deslocamento, é mudar o estado paralisado. Então, eu não sei o que aconteceu na sociedade que levaram o fator muscular para a beleza, teve essa transferência, mas eu quero te falar, treine para você produzir força, para você ser competente, para você fazer bem tudo que te cerca, né, e ser forte para ser útil. Em última análise, né, em metabolismo aeróbico, que é essa linha pontilhada, energia de longo prazo, nós somos seres aeróbicos, nós precisamos de oxigênio. Eu agora estou precisando de oxigênio para produzir energia. Então, essa via sendo exercitada, por exemplo, com treinamento de força, treinamento de resistência, ok? Numa zona aqui, ó, alguma coisa fácil, ou até mais às vezes aqui, né, em indivíduos treinados, sabe-se que a linha que separa o metabolismo que o oxigênio não é suficiente para o metabolismo que utiliza o oxigênio, no treinamento resistido, está ali em 30%, 35%, diferentemente do treinamento aeróbio. Mais uma forma, mais uma explicação, mais uma justificativa de nós controlarmos diferentes tipos de exercício para diferentes pessoas, né? Então, vem comigo, compartilha esse vídeo com alguém para nós combatermos os efeitos da obesidade, para expandir os efeitos da cirurgia bariátrica, melhorarmos a composição muscular, melhorarmos a arquitetura muscular. A arquitetura muscular é composta por espessura muscular, por ângulo de penação e comprimento de fascículo. Ou seja, quanto maior o comprimento de fascículo, quanto menor o ângulo de penação, maior produção de força. Quanto maior a espessura muscular, maior massa muscular, vai moderar os efeitos da infiltração de gordura, vai moderar os efeitos do envelhecimento, sendo assim, vai reduzir a piora no desempenho, a piora na capacidade funcional. Um abraço, valeu!